Aqui a gente não aplaude simplesmente por aplaudir. Quando nós aplaudimos, nós estamos louvando ao nome do Senhor. A visão daqui é muito bonita. E de classe em classe, e ver os irmãos, é emocionante. Por isso que a gente não pode cansar de agradecer a Deus. Abra sua Bíblia na carta aos Filipenses, no capítulo 3. Filipenses capítulo 3, apenas os versículos 7 e 8. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por amor a Cristo. Sim, de fato também considero todas as coisas como perda, comparadas com a superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual perdi todas essas coisas. Eu as considero como esterco, para que possa ganhar Cristo. Meus amados irmãos, o apóstolo Paulo, ele expressa não somente a sua aceitação, o seu entendimento, mas o valor do Evangelho. E há uma diferença tremenda entre o seu tempo no judaísmo com a sua experiência com Cristo. Tudo que antes tinha valor, agora considerou como perda. Tudo aquilo que antes lhe parecia lucro. Eu tenho certeza que isso tem ocorrido com todos aqueles que estão em Cristo. Há uma mudança que não é uma mudança realizada pelo homem, mas uma mudança operada pelo Espírito Santo de Deus. E o testemunho do apóstolo não deixa nenhuma dúvida que Cristo é incomparavelmente mais importante do que os ritos religiosos. O que tem destruído muitas vidas nas igrejas, no mundo inteiro, tem sido o legalismo. Quando o Senhor espera que tenhamos verdadeiramente um compromisso com Ele, compromisso de bênção, compromisso que não gera peso, mas compromisso que gera tranquilidade, gera paz, porque é um sinal da presença do príncipe da paz operando em nossa vida. Os judaizantes declaravam que a sua confiança estava nos ritos religiosos, naqueles atos repetitivos que não expressavam absolutamente nada do que estava no coração. Então o apóstolo Paulo é uma testemunha, e ele nos ensina, ele nos mostra que rituais não têm nenhum valor para a salvação. E Paulo faz algo tremendo, ele ratifica que a nossa confiança deve estar em Cristo. E que o conhecimento de Cristo não pode ser apenas teórico, mas um relacionamento íntimo e pessoal. E finalmente Paulo chega a uma conclusão que expressa a realidade diante de Deus. A conclusão que seus privilégios, méritos no judaísmo, ele considerava agora como perda, sem nenhum valor. E amados irmãos, essa conclusão é o resultado do seu relacionamento pessoal com Cristo.
quero fazer uma pergunta para você, como sempre acontece nas mensagens. Como está o seu relacionamento pessoal com Cristo? Como está o seu relacionamento pessoal com Cristo? Será que nós chegamos à mesma conclusão que o apóstolo? Será que estamos dispostos a rejeitar tudo que nos afasta de Cristo? Considerando que tais coisas de nada valem do que Deus tem para nos presentear. O que Ele tem para nos dar é muito mais, é infinitamente maior. Quando nós dizemos incomparável, é porque não existem palavras, não existem atitudes que possam descrever tudo aquilo que o Senhor tem preparado para os seus filhos. Não temos nenhuma dúvida de que a igreja é formada por pessoas que foram justificadas por Deus em Cristo Jesus. A Bíblia nos diz que todos pecaram, não há nenhum justo, mas Deus enviou o seu Filho unigênito, gerado pelo Espírito Santo, nascido de uma virgem. Ele enviou em carne e sangue, Ele deixou toda a sua glória, toda a sua majestade, por amor a mim, a você, a toda a humanidade. E ali no Calvário, Ele levou sobre si os pecados, iniquidades, enfermidades, problemas, tudo aquilo que possa nos prejudicar. E muitas vezes nós estamos aceitando tranquilamente sintomas dessas coisas na nossa vida. Isso é um outro assunto. Jesus Cristo se fez maldição por nós, para que recebamos da verdadeira justiça e santidade que são provenientes do próprio Deus. E a palavra nos ensina que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, amada igreja, não deve existir nenhuma dúvida em nós sobre a necessidade de conhecermos a cada dia mais e mais de Cristo. Nós temos que perceber a necessidade de a cada instante estarmos dando mais e mais espaço, mais e mais lugar para que o Espírito de Deus opere em nossa vida. Mas se não estivermos aceitando tudo aquilo que Ele está fazendo, tudo aquilo que Ele tem para fazer, sem dúvida alguma, iremos impedir que Ele realize todos os seus planos e propósitos na nossa vida. Nós podemos então dizer que a nossa busca por Deus ainda é muito fraca. Os nossos irmãos que viveram algumas décadas antes de nós, passaram por perseguições terríveis no Brasil. E quando a igreja é perseguida, sem dúvida alguma há um compromisso maior, uma identificação maior. Eu não quero perseguições, mas nós precisamos nos lembrar de tudo isso, para que verdadeiramente estejamos vivendo o evangelho não teórico, não o evangelho de alguns dias na semana, mas o evangelho de todo o tempo em nossa vida, plenamente conscientizados das nossas limitações, plenamente conscientizados dos nossos defeitos, plenamente conscientizados de que continuamos pecadores, porém pecadores que não conseguem mais viver na prática do pecado. Então isso deve gerar
um compromisso tremendo conosco. Nós sabemos que fomos criados para o louvor da glória de Deus. E alguém pode perguntar, ou alguns podem perguntar, mas como? É necessário que realmente tenhamos Deus como o mais importante em nossa vida. Então devemos buscar, louvar e adorar ao Senhor com sinceridade. Então a nossa vida precisa ser diferente. Não é fácil dizer obrigado, Senhor, porque a tua vontade está sendo estabelecida na minha vida quando existem perdas. Aí então nós somos lembrados de que é o Espírito Santo aquele que nos sustenta, aquele que nos fortalece, aquele que nos reanima, aquele que nos faz lembrar da palavra, aquele que conforta, aquele que consola, aquele que intercede por nós diante do Pai com gemidos inexprimíveis. E ao mesmo tempo somos lembrados de que o nosso Redentor, agora assentado à direita de Deus o Pai, como Deus o Filho, intercede por nós. Deus o Filho e Deus Espírito Santo intercedendo por nós junto ao Pai. Então, irmãos, porque se permitir ceder às tentações, porque se permitir e perseverar, se o Senhor é a nossa força, se Ele é a nossa fortaleza, se Ele é o socorro bem presente em todos os momentos da nossa vida, a presença do Senhor é muito forte. E aí a gente lembra do que Jesus declarou, quando Ele disse: os verdadeiros adoradores o adorarão no Espírito, o adorarão ao Pai no Espírito, com E maiúsculo, Espírito Santo, e em verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito, e é necessário que os que o adorem no Espírito e em verdade. No diálogo com aquela mulher, ali, às margens daquele tanque, né? Daquela, usar uma linguagem nordestina, aquela cacimba de Jacó. Aquela pobre mulher reconhece que aquele que estava falando com ela verdadeiramente era o Filho de Deus. E ela pergunta ao Pai, ela diz: alguns dizem que é para adorar nesse monte, outros dizem nesse. Aí o Senhor Jesus diz: já chegou o tempo que os verdadeiros adoradores o adorarão no Espírito e em verdade. Para nós que estamos em Cristo, a vida cristã tem que ser o mais importante. Mas até onde estamos determinados a ir? Até onde estamos determinados a fazer isso? Então é necessário aplicar fé, é necessário aplicar vontade inabalável, que é sinônimo de determinação e perseverança. Fé, vontade inabalável e perseverança. Se o Senhor diz que nos sustenta, Ele nos sustenta.
Se Ele diz que nos consola, Ele nos consola. Se Ele diz que nos conforta, Ele nos conforta. Se Ele diz que tem o melhor para a nossa vida, Ele tem o melhor. E o que Ele pede de nós é tão pouco em relação a tudo que Ele nos deu e tem nos dado. Aí eu lendo ontem alguma coisa, há um livro do pastor Luciano Subirá, que já esteve aqui algumas vezes na igreja. E ele fala sobre distrações. Ele fala sobre as distrações que o mundo oferece. Distrações que estão disponíveis para todos. Então, irmãos, nós precisamos ter muito cuidado com essas distrações, que são atraentes, parecem satisfazer, mas o seu fim será amargura, tristeza, saudade das oportunidades perdidas e do eterno. Há também distrações que surgem diante de bons e corretos motivos, mas continuam sendo distrações. Então é necessário toda atenção e cuidado. É por isso que Jesus diz: vigiai e orai em todo o tempo, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não é possível para alguém que teme ao Senhor subir ao púlpito para louvar, adorar, para ministrar a palavra, se não estiver vivendo conforme os princípios contidos nas Sagradas Escrituras. Esse é o meu entendimento. Então, se realmente o que mais importa na vida da nova criatura é Cristo, então cada um dos seus discípulos precisa manter ativos pelo menos 5 coisas. Eu vou apenas citá-las. Manter ativas 5 coisas em sua vida: amor, fé, obediência, fidelidade e perseverança. Amor, fé, obediência, fidelidade e perseverança. Irmãos, não somente em nossos dias, mas desde o início que a Igreja de Cristo tem sido convocada para que o seu envolvimento e o seu compromisso com Deus façam a diferença. Fazer a diferença em todo o tempo significa fazer a diferença também diante das pandemias, das injustiças, das perseguições. Isso significa que o nosso compromisso com Deus ultrapassa o nosso ser interior e transborda em nosso viver diário. Eu tenho que correr, tenho tempo. Mas em Cristo nós temos uma vida a ser guiada pelo Espírito Santo. E se nós percebemos isso, e se nós entendemos isso, e se nós aceitamos isso, significa obediência e submissão. Não é possível para aquele que está em Cristo não viver em obediência e submissão. Agora, irmãos, o testemunho de vida do apóstolo Paulo continuará sendo marcante por inúmeras razões. Dentre elas, eu vejo como principal ele ter determinado e ele ter dito: vocês podem olhar para mim, porque eu estou imitando a Cristo. Ele colocou na sua mente, no seu coração, a determinação de ser um verdadeiro imitador de Cristo.
Então, se somos imitadores de Cristo, não deixaremos de cumprimentar os nossos irmãos, por seja qual for a situação. Se somos imitadores de Cristo, não podemos deixar de liberar perdão. Se somos imitadores de Cristo, precisamos aprender a ouvir e apresentar diante do Senhor somente. Se somos imitadores de Cristo, não podemos alimentar ao murmurador ativo, não sendo murmurador passivo. O ativo é aquele que leva a murmuração, e o ativo é aquele que tranquilamente escuta. E essa convocação, irmãos, de ser imitador de Cristo, ela não foi feita apenas a uma pessoa, a um homem, não. É uma convocação feita a todos os discípulos de Jesus Cristo em todos os tempos. Quando nós fazemos isso, há transformação real em nossa vida. Se temos a Jesus Cristo como Senhor, único e suficiente Salvador, então nós teremos grande satisfação, grande alegria em procurar imitá-lo, em tudo. Essa frase não é minha, mas diz assim: estar em Cristo é moralmente compensador e espiritualmente renovador. Estar em Cristo é moralmente compensador e espiritualmente renovador. Paulo não estava satisfeito com as vitórias espirituais, mas ele estava determinado a fazer muito mais pelo reino de Deus. Ele não estava dizendo, não, é suficiente, já fiz muito, não. Ele tinha no seu coração as multidões que precisavam de Cristo. Agora, irmãos, nós precisamos estar sempre lembrados da nossa imperfeição, falei agora há pouco, e da necessidade de sermos tratados pelo Espírito Santo de Deus. Se alguém acha que não precisa ser tratado pelo Espírito Santo de Deus, precisa rever o seu cristianismo. Se alguém acha que já sabe de tudo e não tem mais nada para aprender, precisa rever o seu cristianismo. Eu concluo dizendo que estejamos sempre nos esforçando para melhorar. Amém? Porque o nosso alvo é Cristo. Amém? Você recebe essa palavra? Eu não vejo que foi pesada, não. Eu vejo que foi boa a palavra, pelo menos para mim. Não a palavra transmitida pelo homem, porque não é. Eu sou simplesmente um instrumento de Deus. É Deus quem faz. E o que é que a gente pode ver com tudo isso? Irmãos, o Senhor está falando conosco. O Senhor está nos dizendo que precisamos estar preparados, porque não sabemos o dia nem a hora. O arrebatamento da igreja está às portas. A gente pode ser chamado antes, ou a gente pode subir no arrebatamento. Ou antes ou no arrebatamento estaremos face a face com o Senhor. Amém? Fique de pé, clipe do louvor.